Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui ao Lar Espírita Chico Xavier. E me chamo Cris. Há pouco vocês tiveram aí um momento de harmonização com as meninas do musical Chico Xavier. E, como de praxe e de costume da casa, iniciar as atividades com uma prece. Logo após, faremos a abertura da palestra com a música Niele e Lara, com a música Águas de Março, e posteriormente a palestra, e no final uma reflexão com uma mensagem da Dona Terezinha. Não podia faltar, né, Terezinha? E, no final, uma música com uma integrante do musical Chico Xavier. A Marina vai fechar esse momento de hoje. Então, vamos fazer essa conexão com o alto. Pedimos que quem quiser fechar os olhos, serenizar os pensamentos, o coração, e agradecer o momento de hoje, a noite de hoje, em especial, ter vencido o dia, vivenciado o dia de hoje, podemos ter chegado até aqui. Então, mestre, abençoa o momento de hoje, que a palestra venha somar, venha nos inspirar mais ainda, estar nessa estrada do bem, juntamente contigo, Jesus, nosso guia e modelo, e para te saudar com esse momento tão especial, faremos a oração que tu nos ensinastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim sendo, Jesus, que dês por aberto e iniciado o momento especial de hoje. A palestra que trazemos hoje, com o tema Águas de Março, renascendo da água e do espírito, com o palestrante Cosme França, professor, nosso irmão de Ceará, né, nosso irmão querido, e dando início o momento de hoje. Niele e boa noite a todos. O grupo musical Chico Xavier vai apresentar Águas de Março. Ultimato na luz da manhã.
é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. É papo, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de todo, é um pouco sozinho. É um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre tensão. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. Pedra, Isso, coco, osso, vinho, aço, vidro, vida, ouro, foice, horte. aço. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração. Agora dando início à nossa palestra aqui com o nosso irmão Cosme França. Gente, é fabuloso, né? No início desse, o que eu faço agora? Então, foi muito lindo mesmo, uma inspiração muito bem ensaiada, vozes lindas, né? Ela não tinha ouvido ainda, né? Mas muito bonito, valoriza ainda mais, né? Uma música que já tem uma letra linda, né? Uma composição com melodia maravilhosa, que é eterna, né? Uma música que não tem tempo, e para inspirar justamente o nosso tema, a nossa palestra, que vai falar a partir dessa ideia, dessa concepção que originalmente era um programa de rádio, né, que a gente criou lá com o Francisco, e eu falei, isso dá para transformar numa palestra, né, ainda mais que a gente tem aqui essa característica das chuvas, né, as chuvas de março, né, e o que isso representa, e a gente foi conversando, eu e o Francisco, e aí fizemos essa conexão com a renascer, né? Aquele momento do renascimento que a chuva, que a água, né, traz para a gente. E fizemos essa conexão, então, com o Evangelho, com a transmissão desse pensamento do renascer, da reencarnação, né? E, além disso, os vários renascimentos que passamos durante a nossa vida, na nossa encarnação, a cada dia, a cada ciclo, a cada situação difícil ou não, que a gente acaba mudando, amadurecendo e criando vínculos diferentes. Então, essa é a ideia de trabalhar com essa música, fazendo aí um contraponto, né, uma ligação com a doutrina espírita. Então, a música originalmente não é espírita, não tem nenhum vínculo, nenhuma conexão, nem um dos dois também tinham vínculos, mas a doutrina espírita é algo fantástico. Por quê? Porque ela consegue fazer conexões e mensagens estão a todo lugar que você olha, principalmente na música, na poesia, coisas que às vezes você acha que não tem nada a ver, que você ouve isso aqui, tem um sentido que dá para conectar, porque o Espiritismo fala de muita coisa, toca em muita coisa, porque o Espiritismo fala de vida, fala da gente. Então, quando fala da gente e fala de vida, você vai tocar em muitas situações do cotidiano. E essa música traz, em vários versos, situações corriqueiras do cotidiano. Só que a forma que ela apresenta é uma forma melódica, poética, muito linda. Então, para a gente começar, eu me aventurei aqui. Falou? Pronto, voltou. Então, eu me aventurei a criar uma frase um pouco poética, embora não seja, que diz assim: cor de azul anil a se esvair na imensidão do universo infinito, no ciclo que se fecha, na ponte que se abre, na promessa de vida que invade o seu coração. Águas de março, ciclo de vida e amor, que inspira e recria momentos de amizade, laços de família, renascimento da água e do Espírito. Então aqui a gente começa a fazer uma conexão, uma conversa entre aquilo que a doutrina espírita propaga, se conecta conosco, e a essência da nossa música Águas de Março.
fazendo essa ponte, essa ligação entre o pensamento que ele coloca, que é a promessa de vida, que invade o coração. Então isso é muito importante e inspirador. Por quê? Porque essa música, quando ela foi criada, o começo dela, as fases iniciais, que eu não vou passar aqui a letra toda, ela vai trabalhar justamente esse sentido. Então eu fui buscar em Mário Quintana essa situação ligada à lembrança, às perdas, aos sonhos e às loucuras ligadas à água de março. Então Mário Quintana, que é um poeta do cotidiano, gaúcho, diz assim: tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens do céu, e só ganhar toda a vida inexperiência e esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu, nunca des um nome a um fio, sempre a outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Aqui nós vamos ter uma conexão com o rio. E essa conexão com o rio, com as águas, ela vai do início da palestra ao final. Por quê? O que o rio representa para a gente? O rio é água viva. O Evangelho é água viva, é fonte viva. Por que o rio é água viva? Porque o rio tem água corrente. E o rio enfrenta as barreiras, as represas, sem medo. Por quê? Porque ele sabe que não pode parar. Se o rio para, o que acontece com o rio? Acaba a vida. Não tem peixe, não tem planta. Então o rio, metaforicamente falando, né, simbolicamente falando, ele não pode parar. Ele tem que enfrentar as pedras, as correntezas, todas as barreiras ou dificuldades ou conflitos que a vida, ou seja, o leito, lhe apresenta no seu caminhar. Então, vamos gravar essa mensagem, essa simbologia do rio na nossa mente a partir do Mário Quintana. E como todo professor, a gente gosta de filosofar, né? E a nossa doutrina espírita, ela tem dois precursores, filósofos. Está lá na introdução do Evangelho, Sócrates e Platão. Esse fulano aqui chama-se Heráclito. Todos nós já ouvimos de alguma forma o que ele pensava. Em resumo, ele dizia o seguinte: olha, se o homem, ele se banha no rio, ele sai do rio, quando ele volta para se banhar no rio, o que acontece? O rio já não é o mesmo, porque a água que estava ali já passou. Ele já não é mais o mesmo. Por quê? Ao sair do rio e viver uma nova experiência, ele respira, olha a paisagem, olha a natureza e volta, ele já evoluiu, ele já mudou. Ele já é uma outra pessoa. Ele já se transformou, ele já evoluiu. Então, essa relação é que a gente vai conversar. Por quê? Porque se nós somos espíritas, nós somos e adotamos um dos princípios fundamentais, que é a reencarnação. O que é a reencarnação, se não a gente entrar no rio e sair do rio? Não é? A gente nasce, certo? Está lá no rio universo, rio espiritualidade, e a gente nasce e vive experiências fora da água. Quando a gente nasce no planeta Terra, no planeta Júpiter, Marte, ou na Lua agora, né? Estamos indo para a Lua também. Então, onde quer que a gente nasce, a gente sai desse rio, desse universo. E sai para vivenciar essa experiência, para respirar o ar, aprender, sofrer às vezes, se alegrar outras vezes, trocar experiências e buscar evolução. E depois a gente volta para o rio e sai do rio de novo. Então esse ciclo, viu gente, como é algo espírita, Heráclito nasceu há 540 anos antes de Cristo, então quase 4.000 anos atrás. O Espiritismo tem 100 e poucos anos.
Mas o que ele dizia tem tudo a ver com o Espiritismo. Porque a ideia de reencarnação não é uma ideia espírita original. Essa ideia já existia há muito tempo. Por quê? Quando a gente volta para cá, a gente traz sempre algumas ideias, né? E a ideia divina está na nossa consciência. Então, às vezes, saem os espasmozinhos e alguns espíritos mais evoluídos trazem essas concepções para ir preparando o terreno para nós, para ajudar a humanidade a evoluir, a dar seus passos mais firmes e seguros para a evolução. Então, ele vai dizer exatamente isso nessa mensagem que eu coloquei, nessa imagem que eu coloquei aí. Então, entenderam essa conexão entre o rio, que é uma vida, e a vida fora do rio, que é outra vida, outra experiência. E você volta para o rio e continua a sua caminhada. E aí, então, Cosme, pelo amor de Deus, quem que tem a ver água de março com o Espiritismo? Então vamos lá, né? Vamos tentar fazer essa conexão, essa aventura que a gente fala. Então está ali, Tom Jobim e Elis Regina, é a gravação que é mais conhecida, embora ela já tenha uma gravação anterior, né? Em outro álbum anterior dele, mas essa versão é a que todo mundo tem na memória, a maioria que já viu, lembra, né? Desse dueto maravilhoso, que nós tivemos aqui uma representação dele, né? Muito lindo, e que trouxeram então essa música Águas de Março, que foi lançada em 74 nesse dueto. Então já tem aí alguns anos lançados, né? E o Tom Jobim, como está colocado aqui, compôs a música em um momento do quê? De alegria? É uma música alegre, né? Ele estava triste. Estava num momento quase depressivo, em que não se sentia valorizado como artista, reconhecido. Ele estava naquele momento assim, para onde eu vou? Para onde a vida quer me levar, como diria o filósofo Zeca Pagodinho, né? Então, ele nesse momento, como poeta, né, resolveu então afogar as suas mágoas na poesia. E aí, foi colocando então, a partir de coisas do cotidiano, versos e letras e coisas, para colocar para fora aquele sentimento que estava pairando então na sua cabeça. E aí, por que ele começa com pau e pedra? Pau e pedra lembra uma coisa assim acolhedora? Não, né? Pau e pedra é o fim do caminho. Olha só o primeiro verso. O primeiro verso. O sentimento que está colocando para fora agora, né? De tristeza, de depressão, de fim de ciclo, até de fim de vida. É um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço nos olhos. Então aqui a gente vai, com essa reflexão agora, a gente vai entendendo, né? Embora a gente ache uma música muito linda, mas ela traz uma tristeza, ela traz um lamento, ela traz um sentimento profundo de angústia do que está pairando na sociedade de maneira muito forte. E agora, recentemente, uma pesquisa que saiu no mês passado, nem no mês passado, há 15 dias atrás, jovens, adolescentes, cerca de 30% deles hoje vivem tristes e se sentem solitários. Isso é muito sério, né? Então, essa música ela vem representar um pouco esse momento. Mas aí, ela vai, dentro dessa ideia, ela vai criar um paralelo importante entre o que? O ciclo da vida e a chegada das águas de março. Aí vem, então, a nossa conexão com o processo de reencarnação, o processo de redescobrimento da nossa própria vida, do nosso próprio ciclo. E como eu já disse aqui antes, essa imagem, essa simbologia que eu trago dentro de mim é o nascer do sol. Você está falando de água, agora falar de sol, né? Por quê? É o renascer, é o nascer do sol, é a oportunidade diária que temos de melhorar quem nós fomos ontem. E o ontem aqui pode ser o ontem da reencarnação passada, da reencarnação 3 passada, ou pode ser de ontem à noite mesmo. Né?
O importante é a busca da evolução. Por isso que a gente vai crescendo e mantendo uma ideia de construção melódica, mas voltada para a renovação. E aí nós temos o seguinte, ele vai dizer assim: o vento ventando é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira. E a chuva chovendo é a conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. Essa frase final dá o mote do recomeço. Então, nossa primeira estrofe, ele só se lamentava. Era só tristeza, solidão, angústia, fim. Mas agora ele diz o quê? As águas de março é o fim da canseira. Então ela vem para lavar a nossa alma, para empurrar o nosso corpo, o nosso espírito rumo a algum lugar que você vai buscar. Que talvez você não saiba qual é ainda, mas você vai ter certeza lá no íntimo que vai ser melhor do que foi ontem. Como Santo Agostinho diz no Evangelho, que ele tinha o hábito, quando encarnado, de toda noite parar, refletir na sua oração noturna: o que eu fiz hoje, durante o dia, melhor do que eu fiz ontem? E o que eu posso fazer amanhã, melhor do que eu fiz hoje? É simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. A gente olhar para nós mesmos e vermos as nossas dificuldades, mas principalmente que nós podemos vencer essas dificuldades. Porque é muito fácil enxergar as dificuldades e se abraçar com elas. E achar que é isso que eu sou. É muito difícil chegar às dificuldades que nós temos, mas ao mesmo tempo saber que eu posso e devo vencê-las. Aparar as arestas e subir as escadas da evolução. Porque esse é o nosso objetivo. E essa verdade está na nossa frente. Então, a canção, como diz aí o texto, é uma reflexão sobre a existência, onde cada pequeno elemento do dia a dia contribui para o grande ciclo da vida. Então, o toco, a vigia, o vão, a chuva, o pingo d'água, tudo isso nos transfere para a natureza, para o rio da vida, de maneira muito forte e transformadora. E é justamente nesse sentido que a gente vai citar aqui um elemento desse livrozinho aqui, chama-se Teoria Social Espírita. O Gerry Almeida faz uma reflexão a partir do texto do livro da Sociedade do Cansaço, daquele filósofo coreano. E ele diz assim: a sobrecarga digital de informações, o tempo nas redes sociais, além do trabalho remoto, roubam-nos o tempo do ócio, dos afetos e dos amores. Ou seja, eu estou perdendo a capacidade de viver a vida, o presente. Porque eu estou aqui, mas se conectar, se tiver com o celular no bolso, se tiver uma notificação, minha cabeça vai a mil. E é assim conosco e é assim com os jovens. Por mais que ele esteja concentrado na aula, ou vocês concentrados aqui, se tiver com o celular, tiver aquele somzinho, então aquela vibraçãozinha, automaticamente, mesmo que você não queira, você vai pensar: o que será que foi? Será que foi o BBB? Será que foi não sei o quê? Será que foi a novela não sei da onde, né? Então, aquilo vai tirar você da concentração. Porque o nosso mundo está assim. Nós estamos envoltos nesse mar de informações que nós, na nossa idade, criança ou adolescente, jamais imaginávamos isso. Nós vivíamos com aquela vida correndo, pulando árvore, subindo muro, né, correndo atrás de cachorro, gato, brincando e vivendo uma vida mais natural. Então é o mesmo que está acontecendo agora, aconteceu lá no século XIX, quando, 18 para 19, quando a população foi levada do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas.
enquanto você dormia com as galinhas, né? Naturalmente, era assim, quando você vivia no sítio, plantando para viver. Aí você tem que ser obrigado a trabalhar tantas horas de trabalho para ganhar um salário. Uma mudança significativa. Hoje, pior, você trabalha em casa. Olha que maravilha, né? Vou trabalhar em casa, tranquilo, só que não. Você não tem horário. Todo o tempo você está conectado, ligado a alguma coisa, você não tem mais momento de lazer. Momento de não fazer nada. Porque é bom não fazer nada. A gente se culpa hoje porque não faz nada. Aí tem que lavar aquela roupa. Fica tudo lá, né? Aquela roupa está lá, eu tenho que lavar aquela roupa, porque senão a gente parece que se sente culpado porque você está sem fazer nada, mas é bom não fazer nada, gente. Recarregar as energias. O Livro dos Espíritos, de 1857, já dizia isso. Você veja como era avançado. Já dizia isso, defendia isso. E hoje nós estamos discutindo ainda se pode trabalhar 6 dias, 7 dias. Né? Então são várias questões ainda vinculadas a coisas que não era nem para estar discutindo. Mas nós estamos por quê? Porque nós estamos envoltos nesse processo. E temos dificuldade hoje, pela nossa cultura, de desvincular essa ideia do trabalho quase escravo, digamos assim. Né? Nós nos tornamos escravos do tempo, do horário, por conta disso. E não é o que o Espiritismo diz. Não é o que o Evangelho diz. Não é o que Jesus disse. E por que a gente não segue? Fica a reflexão. Aí, trazemos ele para falar com a gente, né? Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na célebre momento, uma certa história, né, que tem lá no nosso capítulo, ligado a isso, onde ele tem uma conversa então com Nicodemos. E que Nicodemos não consegue entender como que pode nascer de novo. Será que eu vou lá, Cosme, velhinho, 58 aninhos, como é que ele vai entrar na mãe dele? Não tem como, né? Então aí Jesus explica que tem que nascer da água e do Espírito. Por que água? Qual a relação da água? O bebê se alimenta de tudo, gente. O que dá vida ao bebê na barriga da mamãe? Né? O líquido, a simbologia do corpo, da matéria, na água. E do Espírito, aí está a ideia da reencarnação. Porque havia uma confusão entre ressurreição e reencarnação. Comum, uma dúvida como essa. Embora eles acreditassem na reencarnação, usavam o termo ressurreição. E isso gerou uma confusão ao longo do tempo. Somado a uma ideia, depois de certas religiões, que defenderam a ressurreição como a volta do corpo. Certo? Como uma espécie de controle. Olha, se você não fizer, você não vai para o céu. Né? Então, esse necessidade de controle gerou uma interpretação diferente do que era o conceito original da reencarnação, que já era dominado, e foi distorcido, deturpado ao longo do tempo, e ficou nas escrituras que chegaram à nossa ideia contemporânea, diferente do conceito original que Jesus trouxe. Por exemplo, então, Jesus sempre se pronuncia com relação a isso, na ideia de reencarnação, de que é nascer de novo, de um outro corpo, mas o mesmo Espírito. João Batista era ele. Então, essa concepção tem que ficar bem clara na nossa mente. Independente do termo que use, a essência sempre foi a mesma. Ou seja, o Espírito renasce em outro corpo. Dá uma continuidade. É como se nós vivêssemos um livro com vários capítulos. E cada capítulo é uma encarnação. Certo? Então essa concepção, essa ideia é que vai evoluir para esse conceito que vem depois, o Espiritismo
deixar um pouco mais claro do que as demais filosofias também reencarnacionistas. Porque tem algumas ideias que reencarnam no animal, de volta e tal, e o Espiritismo é muito claro, muito racional. Olha, uma vez uma estrutura de espírito como homem, ele não nasce mais como animal, mas ele evolui desde lá, né? Então, esse conceito ficou claro a partir do Espiritismo de Allan Kardec, certo? Dentro dessa ideia, essa crença, a gente vai ter então o renascimento da água e do espírito. E o homem renasce no seu corpo e sua alma. E aqui a gente vai ter então o que simboliza essa água. A água, ela não vitaliza apenas as formas de vida vegetal e animal, ela tem um simbolismo de pureza, de higienização, de construção, em que tudo isso, né, ela carrega em torno de várias coisas essa ideia da vivência, da vida pulsante, né? Então quem tem planta em casa vê isso muito claramente, né? Então se você, por conta da rotina, você esquece, aí você vai olhar lá, né? O bichinho está bem tristinho, você vai lá, coloca a água, renasceu, né? Então essa simbologia que a gente vê no dia a dia acontece. Basta a gente fazer essa vivência, né? Esse olhar mais terno, mais carinhoso para isso. Mas então, como que a gente acontece essa evolução? Aí o Espírito vai dizer, olha, você tem que se reformar intimamente. E você vai evoluir, vai ficar lá bem bonitão, vai ficar seu espiritinho, vai ficar um espiritão, né? Bem bonitão. Mas como é que acontece isso? Como é que eu viro um espiritão? Então, dentro desse conceito, eu assistindo um filme lá com a minha esposa, né? Estava lá, lançamento Depois do Fogo. E aí não tinha ideia, já estava com a ideia da palestra, mas não assisti o filme com essa intenção. Mas aí, o professor tem essa mania de assistir as coisas e acha que dá uma aula, né? E às vezes isso aí dá uma palestra. Então, eu consegui fazer a conexão, porque a história é muito bacana, realmente. Então, embora seja uma história triste inicialmente, ela traz uma lição moral muito importante. Então, o Dusty, esse senhorzinho que está sentado aí, ao lado da filha, ele é um vaqueiro e, naquela período de muito vento, né, dos Estados Unidos e tal, a fazenda dele e mais outras pega fogo tudo, várias pessoas perdem tudo. E eles são colocados em pequenos trailers para sobreviver ali, dando uma fonte de comida, então eles ficam lá, uma quantidade de mais ou menos 4, 5 trailers, né, 4, 5 famílias no espaço. Ele é o único que ficou ainda com o terreno, ele tem um rancho, um sítio, só que agora sem nada. Tudo que tinha lá ele perdeu, né? Inclusive a esposa, né? Inclusive os parentes dele, ele ficou sozinho. Tinha a filha e tinha a esposa que já era casado com o outro, né? E aí ele pensa em reconstruir sua vida. Inicialmente, ele pensa, eu vou reconstruir minha vida porque eu tenho meu terreno, então eu vou em tal lugar, vou trabalhar, juntar dinheiro e vou reconstruir. E assim ele foi. Só que chegou um momento em que o governo lá dos Estados Unidos, olha, agora o nosso tempo de ajuda para vocês vai acabar. Vocês vão ter que ir embora, né? Arranjar um lugar para vocês viverem, a vida continua, não dá mais para continuar aqui. E ele ia embora. Porque ele estava pensando só nele. Eu vou me reconstruir. Eu vou recomeçar a minha vida. Porque eu tenho como fazer isso. Aí o que aconteceu? Num determinado momento, a sogra dele falece e deixa um valor para ele, um dinheiro. E ele pensa, vou usar isso para recomeçar a minha vida. Só que ele olha, quando ele sai do trailer para ir embora, ele olha em volta. E as pessoas que estão em volta dele não tem para onde ir. Não tem como recomeçar. Ele, como ele sempre disse, tinha. E agora, mais ainda com o valor que ele tem. Aí ele diz o quê? Ele fala para o representante do governo, vocês não querem me vender esses trailers? Eu compro. E aí ele compra e leva todo mundo para o terreno dele. Para iniciar um processo de
reconstrução. Então, fazendo um paralelo com a reforma íntima, como que a gente pensa? A gente pensa na gente para evoluir ou a gente pensa nos outros? Como é que funciona na nossa cabeça? A gente pensa na gente, né? Então, ele passou, como se a gente comparasse a gente, espírito, querendo evoluir, correndo ali, está patinando ainda, pensando sozinho. E aí eu vou olhar, porque eu me evoluí, e meu olhar agora é mais amplo. Quanto mais eu evoluo, o meu olhar fica mais amplo e mais clara ficam as coisas para mim. Então agora ele está vendo que para ele se sentir evoluído, ele precisa ajudar as pessoas também. Ele não pode se sentir bem se alguém está com fome, precisando de comida, e ele tem como ajudar. Então não é evolução para mim, se não for para ele também. O que é bom para mim tem que ser para você também. Então essa concepção é a concepção espírita. É a concepção de evolução social também. E como que eu vou me sentir bem se eu sei que tem irmãos meus, simbolicamente falando, sem ter nem para onde ir? Se eu posso ajudar. Então, essa concepção é o que a gente vê nos romances, gente. E, geralmente, como diz Rossandro, as mulheres são mais evoluídas, né? Elas voltam para buscar os machos que tropeçaram, né? Fizeram besteira. Então eles voltam, né? Como aquele com renúncia, com vários romances, e contam essa história. Então as mulheres evoluem, graças a Deus, né? E vêm buscar a gente depois, para recuperar, porque elas têm pena de nós. Então, simbolicamente, elas vão ter a consciência mais ampla, entender que sozinhas não vão à frente, que podem ajudar. É o que os espíritos fazem nas chamadas missões, né? Não precisariam mais estar aqui, mas vêm para cá para ajudar aqueles demais. É o que a Casa Espírita faz quando faz aquelas campanhas para as cestas básicas. Por quê? Eu tenho o suficiente para mim, mas eu posso tirar um pouco para ajudar aquele que precisa. Até que um dia ele não precise mais. Ele tenha um emprego, ele consiga ter a sua condição de vida, estudo e tal, e não precisa mais. Então eu vou ajudar o outro agora, né? Então veja como tem essa conexão. Então a mensagem do Evangelho, a mensagem do Espiritismo, ela está espalhada. Às vezes a gente que não percebe. Por quê? Porque às vezes a gente está naquela rotina do dia a dia, trabalho, casa, comida e tal, e você não percebe. Ainda bem que a gente tem o centro espírita para a vida. E aí a gente volta para a vida, né? A gente tem aquele momento que você consegue fazer conexão com coisas boas e refaz o seu espírito. Mas o ideal é que a gente tenha isso os 365 dias. Né? Essa é a busca contínua. Esse é o grande objetivo. E essa é a construção. Então, essa reconstrução individual e coletiva é o sentido da evolução social, né? Ligada à reforma íntima. Então, Jesus, Gandhi, Confúcio, Buda, esses grandes desbravadores são referências porque eles pensaram nos outros. Doaram a vida ou parte da vida para os outros, para uma coletividade. Então a gente precisa caminhar ainda para ter esse entendimento. Porque às vezes a gente não consegue ter, a gente fica muito preso ao dia a dia, aquilo que acontece no dia a dia, a se alimentar, fazer tudo para mim. E às vezes eu me esqueço que tem alguém ou alguém que precisa da gente também, para também caminhar junto, né? Aquela história de ninguém deixa de ninguém. Eu vi até esses dias um vídeo na internet sobre o maratona, e sempre tem essas histórias, né? Então, um maratonista, quando estava perto de chegar no final, ele passou mal. Caiu, não tinha forças. 2 outros que estavam à frente dele, não perceberam isso, voltaram. Cada um pegou de um lado, e eles atravessaram ali e chegaram junto com ele.
bonito, né? Esse tipo de altruísmo, de você estar ali, está competindo com ele, é teu adversário, teoricamente. Mas ao ver a fragilidade, o lado humano, o sentimento, soa mais alto, que é lindo a gente ter isso. Então, quando a gente tem um lado da evolução voltado para o outro, como sempre é colocado, é a caridade, quanto mais você dá, mais a gente recebe. E no sentido evolutivo, isso é muito claro, muito evidente. Então, é essa busca que a gente deve seguir. E aí, eu vou ler para vocês só um trechinho aqui, pedir licença, que é o pensamento de Leon Denis. Leon Denis é contemporâneo de Kardec, de Allan Kardec, um escritor fabuloso. Ele fez, inclusive, um dos que fez o discurso, né? O número de Kardec é muito famoso, e ele diz assim: o Espiritismo pode ter uma poderosa influência na economia social e na vida pública, pois sua concepção da existência e do destino vem facilitar o desenvolvimento de todas as obras de coletividade e solidariedade. Então, se o Espiritismo fosse entendido dessa forma, com certeza não teríamos o que nós estamos vendo agora. Guerras por poder, por aquela coisa que sempre, né, infelizmente acontece. Então, quanto mais a gente conseguir, e esse pensamento do Espiritismo que a gente coloca aqui, mas é um pensamento que está no Evangelho. Há mais de 2000 anos, Jesus vem dizendo que ame ao próximo como a si mesmo. Né? Ele diz assim: se ame ao próximo como a si mesmo. Então ele já está dando a dica. Para você evoluir, evolua junto com o outro, ajude o outro a seguir esse caminho. Então, essa referência da água é exatamente isso. Ao banhar-se no rio, ao levar esse caminho que vai refrescar a sua alma e trazer para você essa nova energia, caminhemos nesse sentido. E como eu adoro filme, mais um. Esse é um filme para adolescente, para criança, para família, digamos assim, né? Homem-Água, uma história muito bonitinha, muito fofucha, né? Em que é uma lenda nessa cidade, em que esse Homem-Água que vivia na floresta tinha o poder do que? De cura. A água que cura. Aí de novo a simbologia do renascimento. E o menino, que era o Gunner, tinha uma mãe, que ele não sabia o que a mãe tinha, mas ele entendia que a mãe estava sofrendo muito e talvez não vivesse muito tempo. Ela, a história do filme, tinha câncer. Mas o menino não sabia da gravidade. Ele passou a entender que a mãe dele estava aos poucos indo embora. Então corria essa lenda na cidade. Como que essa lenda surgiu? E por que ela se fortalecia? Uma menina pré-adolescente sofria violência do pai. Aí começa a ficar a história interessante, né? E o que ela fazia? Ela se escondia na floresta. E ela dizia o quê? Ela ia encontrar um homem-água para passar o máximo de tempo longe de casa, para não sofrer a violência do pai. E ela fazia o quê? Para sobreviver, ela contava as histórias e ganhava dinheiro, comida, lanche, para ficar longe de casa. Então, como ela contava isso com tamanha verdade para as crianças, que eram amigas dela, isso ia se espalhando. E esse menino ouviu a história e disse: eu pago para você me levar lá no Homem-Água. E aí começa a história. Por que ele acreditava nisso? Porque ele queria curar a mãe. O desejo dele era curar a mãe pela água. Então, aí revela o quê? Primeiro, o amor do pai e da mãe para com o filho. A conexão e a busca pelo amor
a cura da mãe, através da água. Mesmo sendo algo mágico, impossível, diante do quadro que estava, ele acreditava que poderia salvá-la. E ele sai então em busca dessa aventura e vai o filme embora, nessa história. Então, essa busca que nos demonstra a maturidade, a necessidade que nós temos, ligada à simbologia do que representa a água. Então, a água do renascimento, a água do batismo, a água que vai representar, então, a matéria e, ao mesmo tempo, o espírito, o ser. Então, dentro desse processo, nós temos uma vida cheia de ciclos. Seja uma vida, uma encarnação cheia de ciclos, ou várias encarnações, que é a nossa vida real, também cheia de ciclos. E dentro dessa vida, nós temos o quê? A cada momento, novos eus. Então eu conheço a Renata há bastante tempo. Não vou dizer quanto. Mas a gente observando as pessoas, e você se observando, vai entender que em vários momentos da sua vida você renasce. Ou, e muitas vezes, na dificuldade, na necessidade, por saudade, por lembranças, por necessidade de reconstrução ou de romper barreiras. Seja a timidez, seja a bullying que você sofria, seja a violência, às vezes, do marido, em casa, ou vamos também fazer a mulher com o marido, etc. e tal. As relações, ou mesmo o pai, como no caso do filme, que a menina sofria do pai, e você é impelido a enfrentar essa situação. Quando você consegue romper, você renasce. E aí vem a simbologia novamente do renascimento da água e do espírito. Então, esse passo que você dá, nesse sentido, vai fazer com que você surja de maneira forte e evidente. Então, é como a gente diz, nós temos vidas dentro da nossa própria vida. Seja nos ciclos já marcados da infância, da juventude, da velhitude, né? A gente, mesmo dentro delas, nós temos momentos de ciclos que a gente cresce. E às vezes não percebemos. Só percebemos quando nos deparamos, às vezes, com a mesma dificuldade que há 5, 6 anos lá atrás foi muito difícil para você, e hoje, como diriam os mais antigos, tiro de letra. Né? Por quê? Você criou, se incorporou para dar esse passo diante da dificuldade que você cresceu. É muito comum a gente observar isso, às vezes, até em criança e adolescente. Quando acontece um problema em casa, e ele precisa ajudar em casa, fazer alguma coisa, ele amadurece antes do tempo, como se diz assim. E a gente também passa por isso no nosso dia a dia. A gente cresce diante da dificuldade. Né? É preciso crescer diante da dificuldade para enfrentar e evoluir. Por isso que a gente está aqui. E já caminhando para o final, a gente vai buscar de novo a música. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho, mas é um passo, é uma ponte. Um sapo faz o quê? Né? Pula, vence um belo horizonte. Então, a gente começa a ter, apesar da dificuldade lá do início, eu começo a vislumbrar novos horizontes. A partir de pequenos passos que eu posso dar na minha vida. Pequenas libertações que eu passo a ter dia a dia na construção da minha vida. E é nessa renovação necessária, diária, semanal, mensal, anual, que você vai se construir como ser. E é assim também que nós o fazemos nas nossas encarnações. Então a nossa vida é um reflexo das nossas encarnações. Se nós olharmos para a nossa vida, vamos também entender o nosso processo de evolução na nossa própria encarnação. Então,
São as águas de março fechando o verão, a promessa vive no teu coração. Aonde a oração pode nos ajudar a ser aquele elemento facilitador dessa conexão que é necessária para o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, com Jesus, com Deus, com o Evangelho, com o amor, essa conexão com o bem. E que é preciso parar para fazer isso, metaforicamente falando, simbolicamente falando. E não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo agora, como a gente é acostumado. Agora eu escuto um podcast, eu lavo a louça, faço a comida, como ao mesmo tempo, tomo banho, escovo o dente, e olha que está torcicólogo, tanta coisa que eu tenho que fazer. Né? Porque nós estamos impelidos, se você não for assim, você não serve para a sociedade. O bom é esse que faz tudo que não descansa, trabalha 7 dias por semana, esse é o bom. Quem foi que disse? Será que o Evangelho, que é a nossa fonte, diz isso? Será que o Espiritismo que a gente está abraçando diz isso? O que hoje os psicólogos e doutores que estudaram estão dizendo? Pare. É igual aquela filosofia do trem, né? Pare, olhe, escute, né? Antes de passar na linha do trem, né? Filosofia do trem, pare, olhe, escute. A escuta é necessária, a gente não escuta mais. A gente só quer botar para fora. Aquela ansiedade de se livrar dos problemas, mas às vezes não é assim que a gente resolve. Precisamos ouvir. E aí, o Daniel Munduruku, que é um indígena, diz assim: a vida da gente tem que ser igual à vida do rio. E ele tinha um avô indígena, que vinha na tribo, e convidou ele para tomar banho no rio com o avô. E o avô diz assim para ele: Daniel, escute o rio. Ele, adolescente, ficou lá 15 minutos, meia hora, e aí eu vou dele: e aí, o que você ouviu? Não estou ouvindo nada, não. E aquela impaciência digna da gente, né? As perninhas começam a balançar, né? Doido para se mandar dali, mas era o avô. E aí o que acontece? O avô vai dar uma grande lição de vida para ele. Você não está ouvindo, porque a sua cabeça está cheia de barulhos. E é o que a gente vive hoje. Vamos buscar aquela citação lá do GR, esse livro aqui, né? Como é que a gente vive hoje? Cheio de informação. Grudados nesse negocinho aqui, que tem de tudo, e a gente está ali, atrás desse monte de informação, a gente não ouve mais o outro. A gente está perdendo a capacidade da escuta, que vai fazer com que eu aprenda, eu reconheça a dificuldade que o outro tem, e possa reconhecer a dificuldade que eu tenho, e assim eu possa crescer e evoluir. Eu dispenso isso porque eu não consigo mais parar. Estou me tornando impaciente comigo mesmo. Quem dirá com o outro? Como é que eu vou amar o próximo? Se eu nem ouço ele, eu não sei o que ele está querendo, qual é a necessidade dele, como é que eu posso ajudá-lo? Então, esse ritmo de vida que precisa modificar. E a gente, quando tem essa pergunta, né? Existe algum aplicativo para o nosso dia moral? A gente tem tudo hoje, né? Você abre o celular, tem lá previsão de chuva, vento, tudo que tem, com roupa que você vai usar, você pode olhar lá. Mas tem um aplicativo para dizer assim, o que vai acontecer na sua vida, que tipo de problema você vai ter hoje, com quem você vai se preparar, não tem como. Então a preparação vem da consciência. Você está bem consigo mesmo para ser resiliente no momento necessário e não ter um enfrentamento que vai te fazer mal, com certeza. Então, esse aprendizado vem desse exercício criativo de ouvir, de parar, de olhar, de escutar. O ensinamento do indígena: ouça o rio, ouça o barulho da água, a conexão lá com o filósofo Heráclito, né? Então, o rio é a sua vida, passando. Você tem que estar lá envolvido com ele para sair e ter forças para as suas novas experiências e te estimular a esse crescimento. E aí, para a gente concluir, encerrar ciclos é uma oportunidade de renascer. Então, às vezes, é necessário encerrar um ciclo.
Às vezes nos apegamos muito a certas situações e não queremos nos livrar, mesmo que estejamos fazendo mal. Mas às vezes é necessário romper certos laços para poder evoluir. Senão nós ficaríamos melhor na caverna ainda, né? Morando em caverna. Foi necessário sair da caverna para aprender e ter necessidade de construir algo. Senão a gente ficaria na caverna. Eu rompi um ciclo. Então, assim, romper ciclos, às vezes, são necessários. E como diria o bom Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, esse nascer e renascer faz parte da nossa vida, do nosso ciclo de reencarnações. E essa reencarnação que nós estamos agora é mais importante. E às vezes a gente fica curioso, o que será que eu fui outro, né? Eu fui rei, eu fui isso, casei com quem, né? Então essa coisa de curiosidade, ela não traz. Por que a gente esquece, entre aspas? Porque não faz bem para a gente lembrar. Então vamos nos interessar daqui para frente. Quem eu sou e quem eu posso ser amanhã. Esse é o mais importante. E é preciso renascer com as manhãs. É preciso renascer com os anos. É preciso renascer da água e do Espírito para alcançar a plenitude que nós tanto desejamos. Então esse renascer, essa troca que precisamos ter no dia a dia, esse refazimento de energias, ele é mais do que urgente. Para que a gente possa enxergar o futuro, que às vezes olhamos para tanta coisa que aparece na mídia, internet, e parece que o mundo está acabando, como se diz, né? Mas ele está apenas quebrando e fechando ciclos que vão se abrir novos, que é a cadeia evolutiva natural que nós estamos envolvidos neste processo. Então, como diria a música, né? Vamos enxergar novos horizontes, né? E as águas de março tragam para nós, março, abril, maio, até dezembro, né? Inspirações positivas de crescimento, mesmo diante das dificuldades que vão aparecer, que são os desafios necessários, como o rio, para a gente enfrentar e não morrermos, mas sim passarmos adiante e ganharmos cada vez mais força nesse crescimento necessário. E é nessa junção, nessa aliança entre aqueles que pensam semelhante, até com aqueles que pensam diferente, mas se amam apesar das diferenças. Porque é assim que a gente cresce, a gente fecha ciclos para começar novos ciclos. E essa percepção, as águas de março nos trazem, né? As águas do renascimento, do refazimento, da inspiração, do banho espiritual necessário para aquilo que não é nosso, aquelas dores, aqueles incômodos, aquelas situações, a gente deixe de lado e abrace verdadeiramente as sementes do amor, a essência que vai levar a gente à evolução, olhando no olhinho de cada um, enxergando a dificuldade de cada um e se colocando à disposição. Se eu não posso resolver, eu posso te ajudar. Vamos junto nesse caminho. E é assim que a gente evolui. É assim que a gente entende a vida. Escutar, parar, olhar e caminhar junto. É isso, gente. Muito obrigado. Bom, me pediram para fazer uma pequena mensagem para encerrar essa palestra. Chegamos ao final dessa edificante palestra, cheio de um bom conteúdo, né, para reflexão. Águas de março, nascer da água e do Espírito, é um tema muito bonito, que nos leva, que nos convida a compreender que a vida é um eterno renascer, é um renascimento constante. E que
tudo se entrelaça na dança da natureza. A água é um elemento sagrado que nos dá várias lições, como nós acabamos de ouvir. Para mim, ela dá mais duas: a da humildade e a da igualdade. A água, quando ela cai numa superfície, ela busca descer e preencher todos os espaços por igual, até se tornar totalmente plana, como a nos dizer que, por maior que sejam as nossas baixas, somos todos iguais. A água é o único elemento que aceita se sujar para que tudo mais em volta fique limpo. Então, depois da gente beber da fonte, do rio, dessa palestra edificante, vamos voltar para as nossas casas dessedentados e vamos tentar nos lavar, nos limpar dos sentimentos negativos, das atitudes mesquinhas e egoístas, para ver se um dia a gente consegue realmente renascer purificado pelas águas do amor de Cristo. Né? É isso, gente. Essa palestra foi muito tocante, me falou muita coisa. A questão da gente estar envolvido, mergulhado mesmo nessa coisa desse sistema, né, de modernidade absoluta, de informática, de tudo. Quando eu comecei a escrever essa pequena mensagem, alguém falou assim: bota na IA que ela te dá pronta. Eu olhei para a pessoa e digo: pelo amor de Deus, me deixe ser eu por enquanto. Enquanto eu sou eu, me deixe ser eu. E quando falou da questão do viver naturalmente, me trouxe a lembrança de uma poesia que eu acabei de fazer outro dia, falando justamente da vida cotidiana do sertão. Não sei se vocês querem que eu fale para vocês. Eu vou contar uma história que vem lá do coração, que eu fui buscar na lembrança do meu tempo de criança, da vida lá do sertão. Para viajar na lembrança, basta fechar os olhos. E eu volto lá para a infância, e a saudade ainda dói daquela folia santa. Nossa mãe fazendo a janta e o pai espiando nós. E depois da janta era a reza, coisa que já não se faz. E cada um para sua rede, batia o pé na parede e dormia o sono da paz. E acordava bem cedo, escutando no arvoredo os passarinhos cantar. E o galo abria o berreiro, e nós corria para o terreiro, ver quem chegava primeiro na porteira do curral. E o papai já estava lá, tirando o leite mugido, que dava para nós tomar num caneco de alumínio que nós já tínhamos trazido. E o leite era tão quentinho, que eu perguntava para mim se a vaca tinha fervido. E a mamãe lá na cozinha também começava a vida. Fazia o fogo de lenha, o café e a comida, e botava o xerém dos pintos, botava o milho das galinhas, e assim se tocava a vida. E o sol já tinha esquentado, e o meu pai lá no roçado, junto com os meus irmãos, e o trabalho era pesado, porém muito abençoado por ser feito com união. Agora já mudou tudo. Da vida que nós vivíamos, veio o tempo carrancudo e transformou aqueles dias. Meu coração não está mudo, se encheu de conteúdo para eu fazer poesia. E agora é só gratidão por tudo que se passou.
estou muito agradecida, porque eu sei que dessa vida provei todos os sabores. Que acho que eu falei um ensaio, estou meio perdido aqui, mas dá certo, né? Então, essa poesia, ela completa de maneira fabulosa o que a gente falou, e na realidade até a própria música, né? Porque ela também, como eu disse no começo, Águas de Março foi feita de pequenos momentos do cotidiano, né? O pau, a pedra, a chuva, né? Tudo isso que vai compondo a nossa vida. E o que ela nos trouxe de maneira muito divertida, né? Mas profunda e reflexiva é o cotidiano, que é onde a gente vive de fato, e que às vezes a gente tenta fugir dele, mas acaba acontecendo que isso tudo congrega a nossa própria vida, né? Nós somos isso tudo, convivemos com isso tudo, devemos valorizar isso tudo. Então essa nossa ligação, essa conexão conosco mesmo é muito mais do que necessária, né? Precisamos dessa conexão para nos sentirmos vivos de verdade, né? Como ela bem pontuou no seu poema, né? Então, sentir a nossa própria respiração. Você perceber o quanto é importante um movimento tão simples e automático que a gente faz, mas que sem ele a gente não vive. Então, valorizar esses pequenos detalhes, pequenos gestos, pequenos olhares, pequenos toques, que vão sensibilizar o nosso íntimo e fazer com que nós possamos buscar inspiração nessa reconstrução necessária e diária na busca da nossa evolução. Então, vamos encerrar esse momento, uma prece. Aqueles que quiserem podem fechar os olhinhos, né? Buscando aí uma conexão maior com o nosso anjo da guarda, com Jesus, nosso irmão maior, com Deus. E que hoje, no Lar Espírita Chico Xavier, onde, envolvidos e levados pelo rio da vida, fomos conduzidos alegremente, sem pensar e sem cessar, buscando evoluir e sonhar, com o coração palpitante, os sonhos que nos levam adiante a crescer e elevar no íntimo de nosso ser, baseados no amor, sempre ele, que vai ser a inspiração profunda da renovação da água e do Espírito, que nos leva a uma reencarnação urgente, alegre, transformadora, em busca de evolução. A palavra é gratidão. Gratidão, o amor fraternal, mas uma gratidão solidária, para que todos nós sejamos agraciados pelas bênçãos do amor divino, da inspiração e da proteção. Nos inspiremos, que fiquem todos abraçados, sensibilizados e fortalecidos para enfrentar os desafios do dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. O sol, vê se não esquece, ilumina, pensando de você aqui. O sol, vê se não esquece, a minha menina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo, que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, e toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai.
Quem foi, vai, vai, vai. O sol desse não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol vê-se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Quando você vem comigo, fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu vir é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. O sol vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo.